Olá pessoal, meu nome é Flávio Marques Ribeiro, sócio da ZMR Advogados, e hoje vamos dar continuidade aos nossos episódios de podcast. No primeiro episódio falamos do PL 1179/2020, na parte de condomínios edilícios, as principais alterações aí decorrentes desse PL em razão da pandemia. E hoje vamos continuar falando um pouco desse PL na parte das locações. É uma crítica que a gente faz, né, que até o momento esse PL não foi ainda aprovado, né, pelos órgãos competentes. Havia expectativa que fosse sancionado logo pelo presidente da República, mas até o momento esse PL não está em vigor, o que causa aí bastante insegurança jurídica e prejuízos aí para as pessoas que necessitam de ter essa regulação, né, nesse momento tão difícil que vivemos, principalmente, né, havendo várias disputas que poderiam estar sendo evitadas, né, se esse PL já tivesse em vigor. De qualquer forma, vamos comentar um pouco aí sobre as principais alterações no que tange às locações, né? A parte de locações vem tratado nesse PL no capítulo 6, e são basicamente 2 artigos, né? O artigo 9º com 2 parágrafos e o artigo 10º com 3 parágrafos. No artigo 9º, né, vem a disposição de que não vai ser concedida liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere ao artigo 59, tá? Até 31 de dezembro de 2020, ou seja, assegura de que aqueles inquilinos que estiverem dentro das condições do artigo 59, eles não vão ser despejados. E o que diz o artigo 59? Né? O artigo 59, na verdade, ele trata de várias hipóteses de despejo, inclusive em sede liminar. Então, esta lei ela retira esse caráter liminar de maneira provisória da lei do inquilinato para não permitir o despejo em razão aí da situação da Covid-19. Apenas para a gente arrolar algumas hipóteses. Então, por exemplo, despejo por falta de pagamento. Aquele que não consegue pagar o seu aluguel não poderá ser despejado por conta dessa questão, tá? Existem outras hipóteses também, a morte do locatário sem deixar sucessor, término do prazo de locação para temporada, né? Várias outras arroladas na lei. Então não vai ser possível conceder o despejo liminar, tá? O parágrafo 1º do artigo 9º diz o quê? Que o disposto no caput desse artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020, ou seja, somente após o início da pandemia, né? Não anteriores, tá? Então é um direito assegurado aí apenas para casos pós-pandemia. No parágrafo 2º nós temos o quê? Que é assegurado o direito de retomada do imóvel nas hipóteses previstas do artigo 47, incisos 1 até 4, não se aplicando a tais hipóteses as restrições do caput. Então, aqui assegura-se a retomada do imóvel nas hipóteses do artigo 47, que é o quê? Então, pois, o artigo 47, quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação se prorroga somente por prazo determinado, que é aquela hipótese, então, né, você tem um contrato lá por prazo certo ou verbal, não havendo denúncia, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado. E aí, ele só pode ser retomado nas hipóteses do artigo 9º, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se for pedido para uso próprio do cônjuge ou pedido para demolição e edificação licenciada, e se a vigência da locação ultrapassar 5 anos. Então, nessas hipóteses, ou seja, não se aplica as restrições deste PL, continua-se normalmente. Então, acabou o contrato de trabalho, tem que devolver o imóvel, né? Se for pedido para uso próprio, tem que ser cumprido. Então a lei ela não alcança
esses itens, tá? O artigo 10 traz o quê? Aí acho que é a grande celeuma e a grande discussão da lei, né? Os locatários residenciais que sofrerem alteração econômica financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março até 30 de outubro. Esse artigo, talvez, assim, se tivesse já em vigor, talvez evitaria-se uma série de ações que têm sido ajuizadas na justiça, porque hoje o que acontece? Hoje você tem decisões para todos os gostos, né? Nós temos acompanhado diversos inquilinos pedindo para não pagar, pedindo para reduzir 50%, pedindo, né, para reduzir 30%, e os juízes têm dado as decisões de forma, sabe, aleatória, aplicando um entendimento específico do caso, às vezes sem fazer uma análise correta, né? Qual o critério para se descontar 50%? Qual o critério para descontar 30%? Qual o critério para se falar não vai pagar aluguel? Então são situações, né, que, ao meu ver, até mesmo talvez se esse PL tivesse em vigor, não sei se resolveria também o problema, né? Mas o que esse PL fala? A situação, e aí é a questão do ônus da prova, é a questão da comprovação econômico-financeira. Quer dizer, se aquele inquilino prova que de fato, realmente, olha, eu não tenho condição de pagar aquele aluguel, eu fui mandado embora, olha, eu estou sem faturamento, esse sim, né, teria o direito de suspender até mesmo o pagamento total ou parcial. O que tem que ser levado em conta é que também existe um outro lado, né? O locador, às vezes, ele também tem a necessidade de receber o aluguel, ele depende dos frutos do imóvel para sobreviver, né? Só que por você não ter um regime de lei hoje em vigor, você acaba deixando que o judiciário atue e de forma aí diferenciada para cada caso, né? Então, acho que talvez aí nós temos a grande discussão, e como esse PL ainda não foi aprovado, você acaba tendo essas discussões aí das mais variadas possíveis. O parágrafo 1º diz o quê? Que na hipótese do exercício da suspensão do pagamento que trata o caput, né, do artigo 10, os aluguéis vencidos deverão ser pagos parceladamente a partir de 30 de outubro, na data do vencimento, somando-se a prestações vencentes o percentual mensal de 20% dos aluguéis vencidos. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante, né? A lei, ela autoriza a suspensão, mas ela não está lhe dando um perdão da dívida, né? Olha, não vai se pagar aluguel. Não, ela suspende e automaticamente faz com que, após cessado, né, o período de pandemia, que o inquilino pague aqueles aluguéis que não foram realmente quitados, inclusive acrescido aí de um percentual para remunerar, obviamente, o locador. E é isso que é importante. A gente tem visto, às vezes, alguns inquilinos, né, pleitearem simplesmente, não vou pagar aluguel agora e não quero pagar aluguel mais adiante. E acho que essa é a grande discussão, porque até mesmo as situações de caso fortuito ou força maior, ou revisão de contratos, né? Você consegue afastar encargos da mora, você consegue suspender, mas afastar a obrigação em si é cada caso que tem que ser avaliado. Depois o parágrafo 2º diz que os locatários deverão comunicar aos locadores o exercício da suspensão, que é a questão, e isso é importante, a negociação prévia, né? Quanto menos depender do Poder Judiciário, melhor. É importante que as partes façam essa negociação, esgotem todas as tratativas e haja uma flexibilização, né, tanto do locador como do locatário. E aí o parágrafo 3º diz que a comunicação prevista no parágrafo 2º poderá ser realizada por qualquer ato que possa ser objeto de prova ilícita. Quer dizer, você pode fazer isso, está inviabilizado pelo correio, hoje você tem e-mail, você tem WhatsApp, tudo aquilo que a lei permitir e que não foi ilícito, você pode utilizar para fins de comunicação.
Então, basicamente, né, essas são as alterações principais aí em termos de locações. Agradeço a todos e que venham os outros podcasts mais adiante.